Na sexta-feira, completam-se 53 anos da morte de um dos grandes pilotos que o esporte a motor teve. Dono de 3 vitórias na Fórmula 1 e uma conquista nas 24 horas de Le Mans, Bruce McLaren fez bonito dentro das pistas, mas seu legado eterno se deu pela sua equipe, criada há 60 anos e que hoje é uma das gigantes do automobilismo. Hoje falaremos um pouco mais sobre o neozelandês, fundador do time 12 vezes campeão da Fórmula 1 e 2 vezes das 500 milhas de Indianápolis. Terça-feira, 30 de maio de 2023, e este é mais um Personagem de Terça. Salve a todos os nossos ouvintes, todos os nossos seguidores, sejam todas e todos bem-vindos. Eu sou Rodrigo Vilela, está começando o Personagem de Terça, dia de relembrar mais um grande nome do esporte a motor. Antes de começar, o pedido que eu faço toda semana, deixem o like nos nossos vídeos, compartilhem o nosso conteúdo, inscrevam-se no nosso canal e ativem as notificações. Nascido em Auckland, em 30 de agosto de 1937, Bruce foi diagnosticado na infância com a doença de Purt, que atinge o quadril. Isso o deixou paralisado por meses e fez com que sua perna direita fosse 5 centímetros maior que a esquerda. Seus pais tinham uma oficina e desde muito jovem, Bruce desenvolveu amor pela mecânica. E mesmo o problema nas pernas não o impediu de disputar corridas com o Austin de seu pai entre 56 e 57, primeiro em provas de subida de montanha e depois modificando os carros que adquiria, conquistando bons resultados em provas de Fórmula 2. Com a ajuda da federação local, Bruce foi correr na Europa e em 58 comprou uma vaga na Cooper para estrear na Fórmula 1 nos GPs da Alemanha e do Marrocos. Logo na sua primeira corrida em Nürburgring, obteve um 5º lugar. Ele não ganhou os pontos porque o regulamento permitia que carros de Fórmula 2 competissem na categoria máxima dos monopostos, mas sem contar pontos. Mesmo assim, a ótima performance o transformou em piloto oficial da Cooper para a temporada seguinte. Nas 3 primeiras provas em que participou, Bruce emplacou 2 quintos e um 3º lugares. E no final do ano veio a primeira vitória em Sebring. Com 22 anos e 104 dias, McLaren se tornava o mais jovem ganhador da história até então. Ao final da temporada, um ótimo 6º lugar, enquanto seu companheiro de equipe, Jack Brabham, conquistava o título. Foi em 59 também que McLaren fazia a sua estreia nas 24 horas de Le Mans a bordo de um Cooper T49. Para 1960, a Cooper seguia a favorita e McLaren venceu logo na abertura da temporada em Buenos Aires. Com mais 5 pódios, terminou o ano num excelente vice-campeonato, atrás apenas do bicampeão Brabham. Só que em 61, ambos os pilotos despencaram de rendimento e viram Phil Hill passear e conquistar seu único título. Bruce conquistou apenas um pódio em Monza, na trágica corrida da morte de Wolfgang von Trips, companheiro de Hill. Brabham nem isso conquistou, apenas 4 pontos. E aí o australiano se mandou para criar a sua equipe. McLaren, então, se tornou o principal piloto da Cooper para 62 e não fez feio. No ano que Graham Hill e Jim Clark disputaram palmo a palmo, Bruce fechou o ano na 3ª colocação, tendo obtido mais uma vitória, desta vez em Mônaco. Os 3 anos seguintes não foram tão bons assim, ou pelo menos do jeito que o neozelandês desejava, já que vieram apenas 6 pódios. Mas foi em 63 que Bruce e seu amigo Ted Meyer fundaram a Bruce McLaren Motor Racing. O plano ousado saiu do papel porque Bruce queria competir na Tasman Series, mas a Cooper insistiu em usar motores de especificação de Fórmula 1 de 1,5 litro em vez dos motores de 2,5 litros permitidos na categoria oceânica. Sendo assim, McLaren fez seu próprio time com os carros da Cooper modificados por ele mesmo, porém com o motor desejado. Lá, Bruce correu por 3 temporadas e levou o título logo de cara, com 3 vitórias. Ao final de 65, a Cooper passava por uma mudança, infelizmente, já vivendo seus últimos anos de vida. Bruce anunciou sua saída do time ao término da temporada e decidiu que era hora de ingressar com sua equipe. E assim,
a McLaren fazia a sua estreia na Fórmula 1. Claro, o início foi bem difícil. Das 9 corridas daquele ano, ele só esteve em 6 e correu apenas em 4. Destas, McLaren completou apenas 2, em Brands Hatch e em Watkins Glen, ambas nos pontos. Fora da Fórmula 1, Bruce colocou a McLaren na Can-Am e lá ficou por 4 temporadas. Sua equipe dominou de 67 a 71 e Bruce conquistou o título em 2 oportunidades, 67 e 69. Voltando a 66, porque aquele ano terminou muito bem, depois de 6 abandonos em 6 tentativas, finalmente Bruce escreveu seu nome nas 24 horas de Le Mans. Ao lado do compatriota Chris Amon, ambos coroaram na prova que marcou o início do domínio da Ford na lendária prova francesa. Em 67, a McLaren apostou nos motores BRM e só teve algum lampejo de decência em Mônaco, com a 4ª posição. Nas outras 6 provas que correu com seu time, apenas em Mosport Park ele chegou ao fim. Eu disse com seu time, porque durante os treinos para o GP da Bélgica, McLaren espatifou seu carro, e como ainda só tinha um chassi, Bruce teve que correr os GPs da França, Grã-Bretanha e Alemanha pela All American Racers, que na Fórmula 1 se chamava Anglo-American por ter sua sede no Reino Unido. Campeão da Fórmula 1 em 67, Denny Hulme era piloto da McLaren na Can-Am e a partir de 68 se tornou piloto da equipe também na categoria de monopostos. A abertura daquela temporada teve apenas Hulme, porque o novo carro para os 2 pilotos ficou pronto somente a partir da etapa de Jarama, e aí foi o divisor de águas do time. A McLaren foi, digamos, na bola de segurança e passou a usar os motores Ford Cosworth V8 e mudou de patamar, passando a brigar com mais frequência por pódios e vitórias. E Bruce venceu pela primeira vez com sua própria equipe em Spa-Francorchamps. Mais 2 pódios para ele, somado a 2 vitórias e um segundo lugar de Hulme, fizeram a McLaren terminar pela primeira vez como vice-campeã de construtores, perdendo somente para a Lotus. Em 69, a McLaren seguiu evoluindo, mesmo o time conseguindo somente uma vitória com Hulme no México. Bruce, dessa vez, foi quem finalizou o ano na 3ª colocação com 3 pódios em 9 corridas, já que em Watkins Glen e Hermanos Rodrigues ele nem largou por problemas no seu carro. Os modelos M7B e M7C, bem desenvolvidos, agradaram Bruce e Ted, e a expectativa era de um ano redentor em 70. A equipe alcançou 2 segundos lugares nas 3 primeiras corridas do novo ano, um com Hulme em Kyalami e outro com McLaren em Jarama. O time era o 3º no Mundial de Construtores, quando Bruce foi testar novidades no potente modelo M8D, carro da equipe na Can-Am, em Goodwood, na Inglaterra. E foi lá que o neozelandês sofreu seu acidente fatal, quando o capô traseiro se soltou. O carro levantou voo e, em pleno ar, começou a se deslocar para a direita, fora do traçado, parando somente quando atingiu um barranco e uma estrutura bem primária que era usada como posto de comissários. Tanto a frágil construção, bem como o M8D foram destruídos. Bruce morreu quase de imediato, com apenas 32 anos. O fundador da McLaren, que em 91 passou a integrar o Hall da Fama do esporte a motor internacional, deixou a esposa Patrícia e a filha Amanda, que ainda hoje, aos 58 anos de idade, atua como embaixadora do time. Mais que isso, claro, deixou como legado uma das maiores equipes do esporte a motor, não só da Fórmula 1, que seguiu depois da morte de Bruce, sendo comandada por Ted Mayer. Veio o primeiro título na Fórmula 1 em 74, com Emerson Fittipaldi. As 2 vitórias nas 500 milhas de Indianápolis, com Johnny Rutherford, em 74 e 76, também no mesmo ano o 2º campeonato na Fórmula 1, com James Hunt, e em 80, com apoio da Philip Morris, Ron Dennis comprou a equipe. Depois disso, a McLaren se tornou definitivamente uma potência, com mais 10 títulos de pilotos nos 37 anos em que esteve à frente da equipe, agora comandada por Zac Brown, e que expandiu o time em alto nível na IndyCar e também nas categorias elétricas, a Extreme E a Fórmula E. E que bom que nos dias atuais, ostentando a cor laranja, imortalizada por seu fundador há 60 anos. Tem mais sobre Bruce McLaren, vocês podem encontrar inclusive um documentário
do cineasta Roger Donaldson, intitulado McLaren. Foi lançado em 2017 e também tem uma matéria especial de 2020 feito pela Discovery Turbo. Gostaram, pessoal? Óbvio que nessa transição de Mônaco e Indianápolis para Alemã, a gente tinha que colocar essa homenagem ao fundador de uma das pouquíssimas equipes que conquistou tanto o GP de Mônaco, quanto as 500 milhas de Indianápolis, quanto as 24 horas de Le Mans. Contam-se nos dedos as equipes que conquistaram as 3 provas, seja direta ou indiretamente, a McLaren triunfou nas 3. Gostaram, pessoal? Eu tenho certeza que vocês gostaram. Terça-feira que vem tem mais um grande nome do esporte a motor aqui no nosso canal. Lembrando sempre todo o nosso conteúdo no YouTube, nas plataformas digitais ou então assinando o nosso feed is.gd/programa Papo Veloz. Sigam também nossas redes sociais, só procurar a gente por PGM Papo Veloz. Um grande abraço a todos e até quinta-feira. Tchau!